Oi pessoal, Will aqui no canal e hoje eu tô aqui para falar do ator contador de histórias. Bom, eu sou ator, me formei pelo Senac, Lapa, lá na Cipião, em 2021. E desde então eu venho trabalhando várias formas de teatro. Eu já escrevi uma peça, eu já dirigi e já produzi e coproduzi outras peças também. E desde 2022 eu comecei a ir para o mundo da contação de histórias. Eu sempre gostei porque na TV Cultura, no Rá-Tim-Bum e em outros programas, agora não vou lembrar, nos anos 80 e anos 90, tinha alguns quadros de contação de histórias, que eles faziam com objetos, só modulando a voz. Se vocês jogarem aqui no YouTube, vocês vão encontrar outros vídeos como esse que eu tô falando. E aí eu sempre gostei disso, então eu comecei a estudar, comecei a participar de oficinas de contação de história, fui fazendo alguns cursos ligados à área e comecei a praticar. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que eu faço contação de histórias onde eu só mudo o arquinho e eu já tenho um outro personagem. Tem outra contação de histórias que eu mudo o boné, o chapéu e aí eu tenho um outro personagem. Eu fiz histórias aqui também usando palitinhos e figuras que eu imprimi, enfim. Então a gente pode trabalhar a contação de histórias de várias formas. Uma delas também é só a voz. A gente vai mudando o tom da voz, a velocidade, e isso vai dando ideia de quem está ouvindo a história, os personagens. E isso é muito divertido e é um ótimo, maravilhoso exercício para os atores. Bom, então eu trouxe aqui hoje para falar um pouco disso. Aqui está o meu baú e é onde eu tenho alguns objetos para minha contação de histórias. Por exemplo, na peça que eu faço hoje, eu conto uma história de dois irmãos. E eu apresento eles com esses dois objetos, ó, duas canequinhas de alumínio. Na hora de fazer a chuva, eu pego arroz e eu coloco em algo de alumínio e vai dando um barulhinho de chuva. Enfim, dá para fazer trovão com aquelas chapas de raio-x. A gente vai encontrando maneiras de transformar os objetos. Por exemplo, esses coraçõezinhos de madeira, na minha historinha da peça que eu participo, As Aventuras de Marca-Página e Marca-Texto, esses coraçõezinhos, eles são biscoitos finos amanteigados. Outra maneira de fazer contação de histórias é com bonecos. Eu, por exemplo, tenho esses daqui, e aí eu vou criando história com eles, e eu vou colocando eles. Inclusive no canal tem um vídeo que eu participei de um sarau, onde eu uso os bonequinhos. Duas bruxinhas, Lili e Mimi. A Lili, ela era um pouco mais danadinha, sapeca. A Lili era um pouco mais envergonhada, tímida. Enfim, é mais uma ferramenta que eu tenho para contação de histórias. Outra ferramenta que eu tenho é o próprio livro. Enquanto eu vou apresentando e contando a história do livro, eu vou abrindo e vou mostrando as páginas para os alunos. Nesse caso aqui, ele é um livro interativo, então o leitor é quem vai ilustrar as histórias, é quem vai pintar essas páginas. Mas tem livros que já vêm com as ilustrações prontas. Então eu vou contando a história, vou virando as páginas e vou mostrando para a minha plateia, para o público, os desenhos, as ilustrações. E aí, as contações de histórias, elas podem ter ou não uma moral no final, para poder trazer algum ensinamento, alguma orientação, alguma crítica, enfim. O contador de história decide se ele quer contar para o público infanto-juvenil, aos meus gatos correndo pela casa. Se eles querem contar para o público infantil, infanto-juvenil, adolescentes, público adulto, porque tem contação de histórias para adulto, não é uma coisa só para criança. Qualquer história vira história se bem contada. E aí você pode fazer uso das ferramentas que você tiver ao seu alcance e à sua mão. Agora eu vou trazer aqui no canal a Kel, a minha amiga lá da Casa Azul Cultural Santana de Parnaíba, que também é contadora de histórias, e ela vai contar aqui um pouquinho como que é a experiência dela com essa ferramenta. Eu sou a Kel, eu sou artista. Entre as minhas artes está a contação de histórias e eu vou falar um pouquinho como que essa história começou. Eu sempre gostei muito de livros, de narrativas, sempre fui uma pessoa assim de aumentar pontos nos contos, então as histórias sempre estiveram presentes na minha vida de uma forma ou de outra. E aí eu vi nisso, na contação de história, uma maneira, né, de trabalhar no mundo. Eu comecei a contar histórias em 2009, foi a primeira vez que eu contei uma história, assim oficialmente, né? E foi muito gostoso, foi uma experiência muito boa, foi numa escola, eu fui a pedido de uma editora onde eu trabalhava. Lembro até hoje, um dos contos, foram duas contações nesse dia, um dos contos foi Berenice, do Edgar Allan Poe,
Eu preparei toda uma sala lá, uma ambientação de mistério, enfim, foi muito gostoso. E aí depois disso, ficou assim, adormecida, né, essa parte das contações de história, e eu retomei agora, nos últimos anos, as contações, e estou fazendo aqui as contações, já faz uns 3, 4 anos já que peguei mais firme de contar mesmo, elaborando, desenvolvendo as histórias. E é isso, conto aqui no meu espaço, Casa Azul Cultural, também vou em escolas, nas praças, nas ruas, onde tiver espaço para contar história, eu tô lá. Bom, pessoal, é isso. Vocês viram que eu tenho as minhas ferramentas, a Kel tem as delas. Como eu disse, joga no YouTube contação de histórias, vai aparecer um monte de coisa. E tem muitas oficinas, presenciais e online. Então, se é de repente um campo que te agrada, um campo que você gosta, se informa, estuda, pesquisa. Dá para fazer a contação de história na família, numa festa de família, na escola, na sala de aula para os alunos ou nos eventos escolares. E eu, por exemplo, coloco contação de histórias dentro da minha peça. Eu conto história tanto usando o livro, quanto usando os objetos aqui do baú. Eu conto histórias, as pessoas me dão palavras, as pessoas que estão assistindo a apresentação me dizem palavras, eu junto as palavras e improviso uma história na hora. O que é um ótimo exercício também. Então, fica aqui o convite para você buscar um pouco mais sobre esse mundo. Inclusive, aqui no canal, vou deixar na descrição, mas em algum lugar deve aparecer, as contações de histórias que eu tenho aqui. Eu fiz, como eu disse, só com arquinho, com boné, só com a voz, com objetos, com livro, com bonecos de palitinhos. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui! All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor.